Minha esposa confessou que tinha um caso com seu chefe e ainda quis me pagar para eu aceitar em silêncio. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou descobrir que a pessoa com quem você compartilhou mais de uma década de vida, filhos e sonhos, poderia trair não só o seu amor, mas também a sua confiança, e ainda tentar colocar um preço na sua dignidade? A história de hoje em Traições Secretas fala sobre Everton, um homem trabalhador, pai dedicado e marido fiel, que acreditava viver um casamento estável com sua esposa há 13 anos. Mas tudo começou a ruir quando ela conquistou um cargo de destaque em uma grande empresa. E junto com o sucesso profissional, trouxe para casa algo que ele jamais imaginaria: uma traição disfarçada de promoção. Prepare-se para mergulhar em um drama real, onde o amor, o poder e a vaidade se misturam em um jogo perigoso de mentiras, humilhação e escolhas irreversíveis. Mas o que você faria se descobrisse que o amor da sua vida quer te comprar para continuar te traindo? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Meu nome é Everton, tenho 40 anos, sou casado há 13 anos com Heloísa, de 38 anos, e moramos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sempre fui um homem tranquilo, dedicado à família e ao trabalho. Heloísa é uma mulher inteligente, determinada e que sempre demonstrou ter grandes ambições profissionais. Temos 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Sofia, de 7. 2 crianças que são o verdadeiro sentido da minha vida. Nossa história começou simples. Eu e Heloísa nos conhecemos na faculdade, quando ela ainda cursava administração, e eu já trabalhava em obras pela cidade. Desde o início, ela se destacava. Uma mulher confiante, com metas bem definidas e um brilho nos olhos que encantava qualquer um. Casamos jovens, construímos nossa casa com muito esforço, economizando cada centavo. E durante anos vivemos o que eu acreditava ser um casamento sólido, baseado em amor, respeito e cumplicidade. Heloísa sempre sonhou em crescer profissionalmente e eu sempre a apoiei. Trabalhou duro, subiu degrau por degrau, até conquistar uma vaga de executiva em uma grande empresa aqui em nosso estado. Eu me senti orgulhoso, afinal ela merecia. Nunca imaginei que aquele novo cargo mudaria tanto nossa rotina, e muito menos o rumo da nossa vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. No início, fiquei feliz por ela. Era uma oportunidade excelente, bom salário, e ela merecia crescer profissionalmente. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Seus horários ficaram imprevisíveis. Reuniões noturnas, viagens inesperadas, atividades externas, jantares de negócios. O jeito de agir de minha esposa havia mudado. Mal sabia eu que aquela nova fase profissional seria o início de um fim do nosso casamento. Heloísa começou a se vestir de forma mais sofisticada. Roupas de grife, pequenas joias, perfumes caros que eu nunca soube que ela tivesse, até sua forma de falar parecia diferente. Como se estivesse tentando se distanciar do mundo que compartilhávamos desde que nos casamos. Nos primeiros meses, ignorei os sinais, tentando dar mais espaço. Não queria ser um marido controlador. Ela tinha o direito de comprar certos mimos que o seu salário permitia. Eu não queria acreditar que havia algo errado, mas o tempo se encarregou de esfregar a verdade na minha cara. Heloísa não me olhava mais como antes. Nossas conversas agora eram superficiais. Os momentos em família se tornaram raros. E até com nossos filhos ela parecia mais distante. A desconfiança crescia como um tumor dentro de mim.
Eu sabia que algo estava errado, mas não queria encarar a realidade. Até que numa noite tudo veio abaixo. Cheguei em casa depois de um longo dia de trabalho e fui recebido por uma cena que parecia tirada de um pesadelo. No sofá da sala, minha esposa estava sentada ao lado de um homem. Um senhor bem vestido, de olhar calculista, que se levantou assim que me viu. Ele estendeu a mão e se apresentou com um sorriso frio nos lábios. Prazer, sou Fernando, o chefe da sua esposa. Queria muito conhecê-lo. Eu o encarei tentando entender o que diabos aquele homem fazia na minha casa naquela hora com minha esposa. Mas antes que eu pudesse reagir, ele se despediu e saiu, deixando-me sozinho com Heloísa. O silêncio entre nós era pesado. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Everton, senta aqui, por favor. Ela disse a voz fria, sem emoção. Precisamos conversar. Eu me sentei e as palavras que saíram da boca dela me atingiram como um soco no estômago. Everton, você não é tolo e sabe muito bem o que está acontecendo aqui. Eu nunca quis te machucar, mas aconteceu. Conheci Fernando no escritório e nós nos apaixonamos. Sei que você está com raiva, mas tente entender que nada disso foi planejado. Fernando é um bom homem e está disposto a conversar contigo para mantermos tudo isso entre nós. Ele é casado e tem uma família que não precisa saber de nada disso. Nós estamos juntos há pouco mais de 3 meses. Estou apaixonada e não quero ficar longe dele. Ainda gosto de você, mas preciso de algo que no momento só ele pode me dar. Fiquei atônito. Heloísa confessava sua traição com tamanha naturalidade que parecia até que estava falando de um filme ou novela. A verdade que eu não queria aceitar é que Heloísa estava me traindo há mais de 3 meses bem debaixo dos meus olhos. Eu tinha visto os sinais e não fiz nada. E isso doía. Era como se alguém estivesse fincando uma faca no meu peito. Heloísa estava me traindo com aquele homem, aquele canalha, que ousou vir à minha casa e ainda por cima quis apertar minha mão. Isso era humilhação demais para mim. Mas quando pensei que já tinha chegado ao inferno, Heloísa solta outra bomba. Eles queriam continuar juntos, mas agora de forma aberta, sem necessidade de esconder seu caso. Fernando estava disposto a pagar por tudo. Ele queria pagar pelo meu silêncio e por minha aceitação do caso. Seria uma soma alta em dinheiro, um valor justo para que eu aceitasse a situação e ficasse calado. Para que fingisse que nada estava acontecendo, acredito que o pagamento era para que eu não denunciasse o caso à sua família. Eles prometiam que seriam sigilosos, mantendo as aparências, e que nunca se encontrariam em nossa casa. Mas eu teria que aceitar algumas mudanças em nossa relação. Ela teria liberdade para fazer o que bem quisesse, eu não poderia mais me intrometer na sua vida. Ela poderia sair e voltar a qualquer hora, viajar, passar a noite fora, qualquer coisa. Eu não poderia mais exigir sexo dela. Só transaríamos quando ela quisesse, pois a partir daquele dia, seríamos apenas colegas de quarto. Teríamos que manter a aparência de casal, comparecendo a eventos sociais e de paz. Eu poderia sair com outras mulheres contanto que não fosse um relacionamento sério. Eu ouvi tudo, ainda sem acreditar nos absurdos que ela tinha falado. Isso é alguma piada, eu murmurei, sentindo o sangue ferver. Não, Everton, isto é um acordo. É um acordo entre adultos. Se você aceitar, poderá manter sua vida e proporcionar aos nossos filhos uma excelente estabilidade financeira. Fernando garantiu que vai bancar todas as minhas despesas. Você ficará livre e não precisará pagar nada para mim, sobrando assim mais dinheiro para você e para nossos filhos. Eu ri. Eu continuava sem acreditar que tudo aquilo era sério. Heloísa, o que faz você pensar que eu vou aceitar tudo isso? Olhe bem para mim. Veja se eu sou esse tipo de homem. Os longos anos ao meu lado não lhe serviram de nada. Não. Foi? Pegue seu acordo, o dinheiro do seu amante e saia imediatamente da minha casa. Nosso relacionamento não precisa acabar assim. Ela respondeu, como se estivesse falando de um simples contrato. Era como se minha dignidade tivesse preço. Como se eu fosse um obstáculo a ser contornado. Acredito que seria mais fácil ela pedir o divórcio. Assim poderia seguir com o seu caso em segredo. Mas por que ela quer ficar casada? Essa é uma resposta que eu talvez nunca venha a ter.
Naquele momento, senti algo dentro de mim se romper e minha paciência chegar ao fim. Heloísa, peço que preste bem atenção em tudo que vou te dizer, pois não vou repetir. Depois de tudo que ouvi hoje, você pode fazer o que bem quiser da sua vida. Na verdade, eu adoraria vê-la morrer. Você não é mais minha esposa, portanto não tem lugar na minha casa. Heloísa, sentindo-se humilhada com minhas palavras, me esbofeteou. Antes que percebesse, me levantei e a empurrei fortemente contra a parede, fazendo-a cair no chão, gemendo de dor. Nunca havia encostado um dedo nela, mas naquele momento, a fúria me cegou e ultrapassei meus limites. Não estou aqui dizendo que concordo com violência contra a mulher, mas eu perdi o controle e sabia que poderia pagar caro por isso. Mas não parei por aí. Deixei-a na sala e saí de casa como um animal descontrolado, em busca do homem que tinha tentado me humilhar, transando com minha mulher e ousado comprar minha dignidade. Por sorte, ele ainda estava no carro, talvez esperando a sinalização positiva de Heloísa, como se tudo fosse um simples negócio. Abri a porta do carro e o puxei para fora. Ele tentou se defender, argumentar, mas meu punho encontrou seu rosto antes mesmo que ele pudesse terminar a frase. Desferi socos, chutes, esmaguei cada palavra arrogante que ele tentava proferir. Canalizei toda a minha raiva contra aquele canalha, que ficou desfigurado depois que terminei com ele. Os vizinhos observavam tudo, mas ninguém se envolveu. Vi quando o covarde entrou em seu carro e fugiu, deixando sua amante sozinha. Entrei em casa para encontrar Heloísa sentada no sofá, ainda chorando. Ela nunca tinha visto esse meu lado violento. Sempre fui um homem controlado. Talvez tenha sido esse meu excesso de controle que tenha encorajado minha esposa a me afrontar daquela forma. Expulsei Heloísa de casa naquela mesma noite, mas antes deixei bem clara a minha mensagem para os amantes. Heloísa, escute bem o que eu tenho para te dizer. Hoje você perdeu casa, marido e filhos. Se você tentar me prejudicar, me denunciar à polícia, usar o dinheiro do seu amante contra mim, eu garanto que você vai se arrepender. Entre em contato com ele agora e passe o meu recado. Entenda isso com um aviso em nome dos anos que vivemos como marido e mulher e dos filhos que temos juntos. Mas não abuse da sorte. Agora arrume suas coisas e saia da minha casa. Não me importa para onde você vai. Vá para o inferno se quiser, como já disse. Eu não me importo. Então, deixei Heloísa arrumando suas coisas e fui buscar meus filhos, que ainda estavam na casa da minha mãe. Eu tinha pena deles que sofreriam os impactos de uma separação, tendo que conviver com uma mulher sem escrúpulos chamada de mãe. 9 meses depois, eu era um homem livre. Heloísa ouviu meus conselhos e não contestou o divórcio, nem ousou cruzar meu caminho novamente. Fernando, como previ, era um covarde, e depois da surra que levou, abandonou Heloísa, a demitindo do emprego. Mas, pela graça divina, e por um telefonema no final de tarde, voltou atrás e a recontratou, e até lhe deu uma promoção. Nada que o medo não faça, não é verdade? Não fiz isso por amor ou consideração a Heloísa. Apenas não queria ter que pagar pensão para uma mulher sem escrúpulos como ela. Heloísa tinha que permanecer trabalhando para poder bancar sua vida e pagar a pensão dos filhos. Conclusão. O capítulo do Everton chega ao fim marcado por dor, aprendizado e escolhas definitivas. Ele reconstruiu a própria vida ao lado dos filhos, rompendo com uma relação que se transformou em humilhação e traição. Não há celebração pela violência. Ele reconhece o erro de ter perdido o controle e sabe que atitudes extremas deixam marcas. Mas também não há volta para quem decidiu trair e negociar a dignidade. Hoje ele prioriza a proteção das crianças, a estabilidade emocional e a própria integridade. Mantém distância, impõe limites e segue em frente. A ferida existe, ensinou e cicatrizou. O que resta é a responsabilidade de cuidar da família e reconstruir um futuro sem rancor. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage,
mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado.